Início do livro de Ruth. No tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país, e um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Entretanto, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e esta ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles casaram-se com mulheres moabitas, uma das quais se chamava Orfa e outra Ruth, e ali permaneceram uns 10 anos. Depois morreram também os 2, Maalon e Quelion, e a mulher ficou só, sem os 2 filhos e sem o marido. Então ela se dispôs a voltar do campo de Moabe para a sua pátria, com as suas 2 noras, porque tinha ouvido dizer que o Senhor havia olhado para o seu povo e lhe tinha dado alimentos. Orfa beijou sua sogra e partiu. Ruth, porém, ficou com Noemi. Esta disse-lhe: olha, tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vai com ela. Mas Ruth respondeu: não insistas comigo para que te deixe e me afaste de ti. Porque para onde fores contigo, onde pousares, lá pousarei eu também. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Assim Noemi voltou dos campos de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a moabita. Regressaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Faz justiça aos que são oprimidos, ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Ruth é uma mulher que está na genealogia de Jesus. A gente pegar lá os evangelhos, se não me engano, Lucas, está lá o nome de Ruth, que é uma mulher pagã, moabita, que entra na história de Israel. Nas perspectivas da genealogia, se percebe então
que na tradição de Cristo, né, na sua história, não existe só o povo judeu, não é só da linha judaica que vem Jesus, mas também da linhagem dos pagãos. O próprio Jesus, então, encontra-se a universalidade. Não é só os judeus, ele não veio só para os judeus, principalmente para os judeus, mas para também o povo que vem de fora, né? O povo estrangeiro. Aqui nós percebemos então que Jesus é a união dos dois povos, tanto o povo que recebeu toda a tradição de Moisés, como também o povo que pertence ao povo pagão. Por isso que Ruth é algo muito importante, é alguém muito importante dentro da tradição, que vai se casar com Boaz, né, um daqueles Luíses de Israel, e aí vai formar uma família misturada, né, entre judaísmo e o povo, no caso de Ruth, representação do povo de Ruth, uma perfeita aliança, né? Aqui nós percebemos realmente a salvação atingindo a universalidade. E quando pensamos em salvação em universalidade, não pensamos só em quantidade, pensamos também em qualidade. A salvação ela vai atingir todos, Cristo no caso, para fazer destes todos melhores, pessoas melhores. Então a salvação aqui não é só no sentido quantitativo, não é só em quantos vão atingir, mas a qualidade que esta salvação dará no mais profundo do coração das pessoas. E aí nós entendemos o amar a Deus sobre todas as coisas. A partir do momento que amamos Deus sobre todas as coisas, nos tornamos pessoas melhores, para combater um dos mais graves problemas que existem nesse mundo, a fome. A temática, né, da primeira leitura, há uma grande fome na região de Ruth, na região de sua sogra. Olha só, nora e sogra se entendendo muito bem, né? É uma história aí feliz entre nora e sogra, né? Ela decide ficar com a sogra mesmo depois que o marido morreu, né? E a partir daí as duas caminham juntas para a terra de Israel. E aqui nós percebemos, esse tema da fome era um tema muito frequente, né? Não se dava só nesse período de Ruth. E Jesus encontrou muita fome em Israel. Jesus encontrou uma realidade muito precária. Imagina, um país que era explorado por um império, né? Que tinha que pagar, para vocês terem uma ideia, a plantação que eles, né, tinham, eles tinham que dar de 20% a 25% de toda a plantação para o Império Romano. Mas não tinha só esse imposto. Esse era o imposto direto, mas também tinha um imposto indireto, que era nas alfândegas, que era através dos coletores de impostos, né, que eram os próprios judeus que financiavam a escravidão dos seus irmãos. Né? Por isso os coletores de impostos são tão odiados, porque eles ferem a vocação de Israel, que é de libertação. Né? Deus liberta o povo do Egito. A vocação de Israel é ser uma terra livre. Então, você imaginar que os romanos escravizam o seu povo, vá lá, tudo bem, mas você mesmo a ajudar nesse processo de escravidão, isso é uma traição muito grande. Não só no sentido sociológico, humano, mas principalmente teológico. Você está indo contra a vontade de Deus. Por isso os coletores de impostos eram tão odiados, né? E é tão escandalizador Jesus comendo com os coletores de impostos, né? Enfim, a fome era um problema real. E Jesus, quando sente fome, ele sente onde? Qual é a passagem que ele sente fome? Tentação. E o diabo oferece, transforma esta pedra em pão, né? E Jesus responde o que para ele? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele cita aqui Deuteronômio 8:3, né? E é uma grande novidade essa resposta, né? Ele cita a palavra de Deus para o problema da fome. Aqui Jesus está dizendo o seguinte, que a partir do momento que o homem realmente ama a Deus sobre todas as coisas, e o que é amar a Deus sobre todas as coisas para Jesus? É viver os seus mandamentos. Não basta só dizer Senhor, Senhor. Tem que cumprir aquilo que Ele diz. Isto é amar. E amando o Senhor, cumprindo os seus mandamentos, isso consequentemente vai refletir na sociedade em várias instâncias, de forma especial na fome. Não é à toa que os homens e mulheres que realmente foram tocados pela palavra de Deus, pelo seu Cristo Jesus, e foram influenciados nos seus íntimos, todos eles tiveram posturas frente às desigualdades sociais, de forma que realmente foram relevantes. Vocês podem pesquisar toda a vida dos homens e das mulheres que foram santos e santas. Todos eles fizeram uma obra de caridade.
todos eles fizeram com que pessoas que tinham problemas graves, de fome, de doença, eles foram grandes instrumentos de Deus para ajudar essas pessoas nestes problemas. Então, não é uma realidade etérea você pensar que, amando Deus sobre todas as coisas, eu vou resolver o problema da fome. Não é. Não é uma palavra flatus voices, né? Uma coisa meio, nossa, você não está atingindo o problema de fato. Está sim. Quando você está ligado a Deus, você se transforma em alguém ocupado e, de fato, generoso com os problemas dos outros. Você não é uma pessoa em si mesmada. Você não é uma pessoa egoísta. Porque Deus tem o poder de fazer a gente chegar no outro à presença dEle. E por isso nós vamos amá-lo, como Ele também foi capaz de nos amar. E da mesma forma que Deus foi generoso conosco, nós também seremos generosos com as pessoas que Ele coloca em nossas vidas. Por isso aqui existe um paralelo entre essas duas leituras, né? O problema da fome, a questão do judeu e do povo pagão, que a fome assolava todos aqueles que não eram só judeus, mas também os pagãos, e aqui o Evangelho dizendo, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, ou seja, o problema da fome se resolverá quando tivermos mais intimidade com esse Deus que não veio só para um povo, veio para todos. E esse todos aqui, no sentido quantitativo, mas também para melhorar estes todos. Fazer com que estes todos se tornem mais parecidos com Deus. E por sermos mais parecidos com Deus, nunca seremos indiferentes àqueles que necessitam de nós. De forma especial, aqueles que passam por necessidades vitais, né? No caso a fome, né? Tem até uma história muito engraçada, né? Que Jesus se disfarça de uma pessoa faminta, né? Engraçado, eu lembro disso na infância, uma vez que eu vi um mendigo que era tão parecido com Jesus, que isso se gravou, e meu Deus, eu vi Jesus vestido num mendigo. Eu lembro dessa cena, um mendigo que era a cara de Jesus, assim. Esse Jesus que a gente sempre vê, barbudo, né? Como se todo mendigo fosse, né, sem barba, né? Mas enfim, fosse aciado e tudo, né? Mas aquele homem me gravou e eu percebi, aquele dia eu falei assim, nossa, eu acho que eu vi Jesus no mendigo. Eu vi Jesus naquela pessoa. Essa imagem que nós temos sempre que ter quando olhamos para as pessoas que têm necessidade. É Jesus disfarçado. É Jesus que se faz necessitar de nós. A Eucaristia pode nos dar essa visão. Uma vez que nós já temos Ele dentro de nós, fica fácil acreditar que Ele também está dentro das pessoas. Talvez não de forma sacramental, mas de outras formas que Jesus pode se assimilar, pode ter, para entrar mais na vida daqueles que mais necessitam. Nessa Eucaristia, então, nós possamos ter esse olhar sobre as pessoas. É Jesus que está perto de mim. Mas ele não se parece nada com Jesus. Então é Jesus crucificado, que estava desfigurado. O evangelista diz que não dava para reconhecer Jesus, de tão desfigurado que ele estava por causa das mazelas da cruz. Talvez as pessoas que não se pareçam com Jesus, não quer dizer que elas não tenham, mas é que Jesus está tão desfigurado nelas que eles não se parecem com o mesmo Senhor. Então que nós tenhamos esse olhar mais sobrenatural, né, através da Eucaristia, que possamos ajudar as pessoas a saciar as fomes que possam existir dentro dela, que às vezes não é só alimento. Às vezes a pessoa tem fome de atenção, tem fome de carinho, tem fome de uma coisa que remeta mais à existencialidade, né? E nós então darmos de nós para saciar essas pessoas. Na Eucaristia de hoje, pergunte para Jesus, Senhor, quem são as pessoas famintas da minha vida? Que eu tenho a responsabilidade de alimentá-las. Na multiplicação dos pães, os discípulos pedem para que Jesus mande embora, e aí Jesus, não, dá vocês mesmo de comer, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Esse nada na mão de Deus se transforma, né? A gente às vezes se colocando à disposição de Deus com o nosso pouco, que é o nosso ser, isso já pode ser um grande milagre nas mãos do Senhor. Então na Eucaristia de hoje, peça 2 coisas para o Senhor, esse olhar, né, de ver Jesus nas pessoas e amar Deus, buscando amar Deus através dessas pessoas, e perguntando para o Senhor, quem são as pessoas famintas que estão esperando que eu as alimente com o poder da palavra de Deus que está em mim através dos sacramentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.